Está conversando O aqui, mas pessoal, já... sim, o pessoal já está entrando, já está escutando a gente. Uhum, Se você clicar aí no chat, você consegue ver os nomes aí dos participantes. uhum. Não abre para a imagem deles, né? Nem o microfone. Todas as perguntas são pelo chat. O pessoal está entrando aí. Eu não estou vendo ninguém da comissão ainda, da nossa aqui. Para quem já estava nos ouvindo, boa noite. A gente está só esperando aí, acho que mais um minutinho, já acho que é uma tolerância aí de 5 minutos, está legal. O pessoal quiser, né, o certificado, deixar o nome e e-mail, nome inteiro e e-mail no chat, que depois a OAB, esse evento está sendo gravado, a OAB depois ela acessa e manda para vocês, tá? Doutor, acho que por mim a gente pode começar. Senão acho que é Então, até desrespeitoso com quem chegou pontualmente, né? isso aí é aquela coisa. Eu gosto muito de cumprir horário exatamente por conta disso, por conta das pessoas que chegam antes, né? Assim, ou melhor, e chegam na hora, né? Mas vamos lá, então. Vamos prestigiá-los. Bom, doutor Marcílio Braz conosco hoje aqui, né? É uma honra, falando aqui em nome da Comissão de Direito Digital, Internet e Tecnologia Jurídica da OAB Ribeirão Preto, né? Nossos membros estão entrando aí e fizemos uma massiva divulgação aqui do evento na cidade. Nós estamos aqui em Ribeirão Preto, né? Já falei isso. O título da apresentação aqui, não sei nem se eu falo uma palestra, porque acho que pode ser um bate-papo, enfim. Mas uma apresentação sobre os desafios da implementação da LGPD, né? E vou passar aqui sem mais delongas, até porque é um evento virtual, acho que não precisa de muita formalidade, apresentar um mini currículo do Dr. Marcílio, e você depois, doutor, fica à vontade para complementar aí, se achar conveniente. O Perfeito. Dr. Marcílio é advogado, gerente de projetos em TI, professor e fundador da Privacy Academy. Ele vai explicar um pouquinho mais sobre isso também. E obrigado novamente, boa noite, a palavra está com o doutor. Então, boa noite, mais nada. Obrigado aí ao Rafael, né? Deixei o computador muito longe e eu sou new e eu não estou botando óculos por conta do reflexo das luzes. Então, agora vai ser uma novela aqui. Então, qualquer coisa, Rafael, que tiver pergunta de pontuação do pessoal, você interrompe aí e me chama, tá? Ok? Ah, Perfeito. pronto, perfeito. Então, assim, queria agradecer, né, mais uma vez ao convite, né, da subseccional lá de, de, Ribeirão Preto. de Ribeirão Preto, né? É, é muito legal sempre poder falar com os colegas advogados, né? Assim, trazer um pouco do que tem sido, né, nesses últimos 3 anos, mais ou menos, esse mercado. Eu acho interessante também passar uma visão para os colegas do que esse mercado, como ele está hoje e como eu, na minha análise, na minha avaliação, ele vai se comportar pelos próximos 2, 3 a 5 anos, tá? E dar um contexto geral do que representa, né, do ponto de vista para a advocacia, né, para nós, operadores de direito, as oportunidades que a gente tem com uma vinda advento LGPD. Como o Rafael já me apresentou, eu sou Marcelo Braz, pode não me chamar doutor, não tem problema, até prefiro. Não sou muito formal, né? Porque minha formação original é na área de tecnologia. Eu trabalhei durante 25 anos na IBM, né? Nesses 25 anos eu transitei entre a área de tecnologia, estrito sensu, e gerenciamento de projetos. Nesse meio tempo eu acabei fazendo direito também, e desde 2016 eu estou atuando, saí da IBM e estou atuando exclusivamente na advocacia, né? E na área de proteção de dados, mais especificamente de 2017 para cá, né, tempo integral. É a única área do direito que eu atuo, né? Então, assim, eu me dei ao luxo de poder, depois de quase 30 anos trabalhando, escolher o que eu queria fazer da vida, né? E a saída foi pela paixão. E eu acho muito pouco provável alguém que não atue, ou melhor, alguém que atue na área de proteção de dados não se sinta apaixonado pela área, porque realmente, de fato, é uma área extremamente desafiante e apaixonante, né?
E nisso daí, em 2018, né, a gente já tinha lá, já a lei já existindo, não estava entrando em vigor ainda, né? Eu fundei a Privacy Academy porque, naquele momento, eu senti que estava muito complicado oferecer serviço de consultoria, né? Justamente por conta do meu background, eu me sentia muito confortável para fazer isso, porque eu tinha, e eu vou falar um pouco mais sobre isso também, sobre essa questão de carreira, como é importante a gente pensar nesses outros expertises, nessas outras formações. Me sentia muito confortável para prestar consultoria, mas o mercado estava ainda muito imaturo, né? A gente já tinha a equivalente europeia, o GDPR, né? Já em vigor na Europa desde maio, né, de 2018, só que o mercado local ainda não estava muito distante isso, né? Mesmo a gente já tendo o LGPD desde agosto, né? Mas ainda estava muito distante, até porque tem a questão do vacácio, enfim. E aí eu decidi, ao invés de prestar consultoria, eu decidi focar os meus esforços na área de educação. Então, eu passei a formar consultores, né? Eu passei a formar pessoas a partir do que eu conhecia, né? E aí modelei um curso do zero, né? Naquele momento, a gente não tinha ninguém falando sobre implementação. Foi o primeiro curso que eu fiz, isso em 2018 ainda. Isso aí. Eu lancei o curso oficialmente em dezembro de 2018, mas o curso eu já vim montando ele lá por volta de setembro, outubro, né? Enfim, e de lá para cá, a gente já, no primeiro momento presencial, né? Eu rodei 24 turmas ao longo de todo o país, foram 11 capitais, né, nessas 24 turmas. Com a chegada do Covid, todos nós tivemos que nos reinventar, então partimos para online, né? E graças a Deus tem sido muito bem sucedido. A gente hoje, inclusive, já teve vários alunos, inclusive, de fora do país. A gente já teve aluno da França, já teve aluno da Alemanha, já teve aluno de Portugal, do Reino Unido. Porque justamente essa coisa não tem mais fronteiras, né? Essa questão, quando a gente tem a possibilidade de fazer isso no meio digital, isso aí rompe todas as barreiras. E a gente já formou, já está perto de 900 profissionais, né? E, graças a Deus, com retorno sempre do mercado. Eu costumo dizer que a melhor propaganda, o melhor marketing de um curso, enfim, qualquer serviço prestado, são os seus clientes, no caso, seus alunos. Praticamente um terço dos alunos da Privacy Academy hoje, eles chegam por indicação, né? Então, assim, eu brinco dizendo que ninguém indica uma coisa que não gosta, né? Então, assim, se é uma coisa muito boa, a gente está criando dos nossos alunos são sêniores, né, na grande maioria, a gente tem DPOs, a gente já teve uma das diretoras, né, a Nairana, que é daqui de Pernambuco também, da NPD, a gente já teve a Denise Mencosta, que é a DPO lá do embargador de DPO do TJ de Santa Catarina, já formamos diversos juízes federais, temos turmas em compra no Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina, vai entrar o pessoal agora para o 15, a gente já teve também Ministério Público, enfim, assim, já formou muita gente, e é a contribuição que eu entendo e eu vejo desde o começo na minha trajetória nessa área, sempre foi preconizando a informação, né? Então, tem vários palestras, falei na Escola de Estrutura, no nosso trabalho, enfim, Câmara de Deputados. E eu entendo que essa conscientização, né, aliada à educação, à formação, é um elemento que ele e aí eu já entrando no assunto, né, especificamente da lei de oportunidade, ele é essencial para a gente que ainda não tem uma cultura tão, como é que eu posso dizer, tão arraigada, né, como a gente tem em outros ramos do direito, né? Estava conversando um pouco aqui antes de começar com o Rafael, o próprio direito digital, né? Muito embora a gente já tenha determinação agora, já existe um dispositivo, inclusive, da Secretaria da Educação com relação à obrigatoriedade, né, para a gente ter isso no currículo, nos cursos, mas a formação da gente, né, vou falar agora a minha porção de advogado falando, a nossa formação, a gente sabe que a gente ainda está numa faculdade estudando um direito de 30, 40, 50 anos atrás, né? E quando a gente olha para saindo um pouco do mundo, né, do direito, indo para a sociedade civil como um todo, essas questões relativas à privacidade e proteção de dados, elas estão numa construção que elas ainda estão muito aquém do que o próprio direito hoje nos reserva. Ou seja, a gente tem uma lei extremamente avançada, né? O parâmetro principal
para falar da Lei Geral de Proteção de Dados, via de regra, é o General Data Protection Regulation, que é a GDPR, né, o Regulamento Europeu, que é o que existe hoje, né, mais avançado, não infalível, né, mas de modo geral. Ele seria considerado padrão ouro no mundo. A lei da gente, ela bebeu das mesmas fontes, eu não gosto de dizer que ela se inspirou nela, porque a gente tem algumas diferenças bem interessantes e nem sempre positivas, quando a gente compara os dois diplomas legais. Mas a gente entrou, né, nessa nova era, observando a questão do direito fundamental à privacidade e à proteção dos dados pessoais, pela melhor porta nesse sentido, porque pelo menos a gente demorou, embora a gente tenha demorado, quando a gente compara com o diploma legais na União Europeia, 30, 40 anos de defasagem, ao menos a gente já tem uma lei de saída que não é perfeita, mas ela se inspira e ela ecoa o que há de mais avançado hoje, pelo menos, que a gente pode dizer, do ponto de vista de tutela do direito dos cidadãos. Então, assim, a gente ainda está muito aquém disso, né? A gente ainda não tem noção sequer da existência da lei, não tem noção da amplitude dessa lei, a gente não tem ainda a percepção clara do que isso vai representar em termos de mudança na vida da gente, e não somente nós, titulares de dados, não nós, pessoas físicas, mas das empresas, né? E aqui entendo que para um público voltado para colegas advogados, para os nossos clientes, né? Em última análise. Então, assim, esse meu caminho voltado para a educação, ele tem algumas razões de ser, e a principal é a seguinte: para você pensar em criar uma cultura que faça com que nós, cidadãos, tenhamos a consciência dos nossos direitos e do quão eles são importantes, se a gente não tiver esse trabalho de base, de um lado, via sociedade civil, né? E aí vai, sim, a questão da conscientização, e do outro, na formação de outro nível dos profissionais que vão efetivamente garantir a tutela desses direitos, a gente corre o risco de ter uma excelente lei que não venha a ser efetivamente, né, utilizada com todo o potencial que ela tem. E aí a gente passa a ter alguns desafios, né? E eu gostaria de colocar o primeiro deles, a própria conscientização em si, né? E a conscientização não anterior ao direito. Tá? A gente entendeu o seguinte: por que a gente se vê motivado a ter uma lei para garantir a proteção dos nossos dados pessoais? Porque simplesmente lá fora está sendo feito? Não. Por um lado, a gente já vivia num mundo onde mais de 120 países tinham leis específicas com relação a isso, a gente não tinha, nós agora temos a nossa, né? Mas não é uma questão somente de aderir ao que o mundo está fazendo, pura e simplesmente. A questão toda é a seguinte: a nossa economia hoje é uma economia baseada em dados, baseada em vigilância, né? Não mais aquela que a gente pensou e se preocupou muito lá com o Snowden, né? Quando estourou lá o escândalo do Snowden, mas uma coisa que quem trabalha na área já sabe, e quem tem um pouco mais de conhecimento da área sabe, que hoje o grande motivo, assim, a grande força motriz da economia mundial são os dados de onde você infere, né, comportamentos, onde você consegue, a partir dali, entender, identificar tendências, e principalmente depois da evolução do Big Data, para você oferecer produtos e serviços. Para você fazer essa máquina girar, a gente precisa de uma coisa que alimente essa máquina. E o que alimenta essa máquina são nossos dados, que vão desde as coisas mais prosaicas, que a gente para imaginar quando a gente está fazendo uma pesquisa no Google, que a gente está ali, sim, demonstrando o que a gente quer, o que a gente pensa no momento que a gente pesquisa, até as formas mais subreptícias, né? Como aquela velha, né, e já folclórica, aquela história do: será que o microfone está ouvindo o que eu estou falando? Porque quando eu falo de uma determinada coisa, daqui a pouco vem uma publicidade. Isso, a rigor, até acontece, mas nem precisa. Esse é que é o ponto, né? O eu digital, né? A minha persona digital, que ela é montada a partir de todos os dados, em todas as plataformas, e na grande maioria delas gratuita, mas a gratuidade e a custa justamente desses dados, né? Um caso exemplar desse é o Facebook, né? Já são mais que suficientes para poder definir
padrões de comportamento que nem dependeriam de me ouvir falar no microfone que eu queria fazer uma viagem para tal lugar. Tá? Então, assim, isso já faz parte hoje de um modelo econômico, tá? Que ele não está só no Brasil, é o que move hoje a economia mundial. As maiores empresas de valor de capital do mundo são empresas e o core business dessa, ou seja, a razão principal delas existir, no final das contas, é a comercialização desses dados, tanto a coleta quanto o repasse para outros atores, né, que queiram utilizar aquilo ali como publicidade direcionada ou para estimular, né, assim, alimentar o sistema de direcionamento publicitário. Então, assim, a gente não tem ainda a consciência, né, que motivou, que arrisco dizer isso, por exemplo, toda essa construção desses 30, 40, 50 anos que eu falei na Europa. A gente não teve lá, a gente vê lá um sistema que foi construído, e a gente pode remeter a um pouco mais, assim, passado mais recente, 95, né, uma diretiva que houve na Europa, que foi substituída pelo GDPR em 2016, ele foi editado, mas entrou em vigor efetivamente em 2018, a gente não entrou nesse movimento e não tivemos a LGPD fruto dessa conscientização, dessa construção. Isso tem um lado muito negativo, né? Porque isso acaba fazendo com que um diploma legal de tanta importância, tanta relevância, e que influencia tanto os negócios, pareça para a gente, de certa forma, alienígena. Porque ele não nasceu a priori de uma demanda social geral, como a gente viu a construção lá fora. Existe, de novo, desvantagem nisso, mas a gente tem uma vantagem, que a gente, pelo menos agora, já tem uma lei, né, que já anteviu, né, essa movimentação para o lado da gente. Então, a conscientização, pura e simples, da necessidade de que a gente agora, por força desses movimentos, dessa nova economia, faz com que tenhamos uma preocupação, tenhamos que ter uma preocupação maior com a nossa privacidade, né? Ela precisa ser estimulada. E a forma de estimular isso, uma das formas de estimular isso, é a gente partir para eventos como esse agora, que a gente está tendo aqui, né? Como outros tantos que a gente tem visto, principalmente depois da pandemia, o que mais tem live, né? Mas da disseminação do porquê que a gente precisa disso, porquê que é necessário, porquê que o Itaú, de uma hora para outra, começa a fazer uma propaganda, né? Gastando, sabe-se lá quanto, mas muito dinheiro, né? Para mostrar que o negócio dela tem como um dos valores agregados a privacidade e a proteção dos dados cidadãos. Pela via indireta, a gente começa a ter um pouco mais da noção do impacto, né, da não proteção à privacidade, da não proteção das pessoas, com os recorrentes vazamentos que a gente vê, né? E aí, mais detidamente, com relação à questão de segurança da informação, e falando agora de novo, né, para o mundo jurídico, os impactos que isso tem no dia a dia da gente diretos, né? A gente vê agora o que aconteceu há pouco tempo no Rio Grande do Sul, né, na justiça. Vimos agora o que aconteceu com o STF, né? Muito embora. Não é que o STF nunca tenha sofrido ataque, ele sofre ataque o tempo todo, né? Todos esses tribunais estão sofrendo ataque o tempo todo. Pela primeira vez, a gente tem notícia, né, de um bem-sucedido, né? Em qual medida a gente, inclusive, está a ver, né? Mas exemplo disso aí, outros tantos a gente já teve também, né? Isso é uma coisa que já está meio que rotineira. Então, eu acho que nesse contexto, esse trabalho, uma iniciativa como essa, dessa live agora, e de outros movimentos, no sentido de fazer com que chegue na população civil, chegue na sociedade civil, primeiro o seguinte, a necessidade, fazer com que se entenda a necessidade desses direitos, e mostrar assim, olha, nós já temos, inclusive, uma lei que tutela isso, é de suma importância. Quando a gente vai para o outro lado da moeda, e aí eu focar agora na questão da educação, por que ela é tão importante? Porque uma vez o cidadão empoderado, uma vez o cidadão sabendo que ele tem aqueles direitos, a reação natural dele é litigar isso, é querer fazer valer esse direito. E ele vai fazer esse direito, vai fazer valer frente a quem? Frente aos, como a lei chama, agentes de tratamento, ou seja, as empresas, os órgãos públicos, que tratam esses dados pessoais. E, considerando a transversalidade, né, dessa questão dos dados pessoais, é impossível que a gente tenha uma empresa ou um órgão público que não trate dados pessoal, no mínimo dos seus próprios funcionários. Tá? Então, assim,
É óbvio que surge daí uma necessidade muito grande de todo um ecossistema formado para entender primeiro exatamente o que consiste essa lei, qual a abrangência dela, e para poder, de um lado, atuar na defesa dos direitos desses titulares, de todos nós cidadãos que podemos pleitear esse direito, e também de prover às empresas da segurança jurídica necessária que elas precisam para poder estar em acordo com a lei, poder estar pronta para um eventual auditoria ou investigação por parte, seja lá de algum auditante ou da própria Autoridade Nacional de Proteção de Dados, né? E, além disso, a gente tem uma figura também na lei, né, que nasce, inclusive, com o GDPR, e a gente já herda isso, da obrigatoriedade, na grande maioria dos casos, do encarregado de proteção de dados, do Data Protection Officer, o famoso DPO, né? Então, vamos lá. A gente que é advogado, para a gente poder garantir para os nossos clientes, aquele pessoa física que chega para a gente, querendo essa demanda, fazer exercer esse direito, né? E, do mesmo jeito, para os clientes da gente, para a nossa carteira de cliente que já atende lá a parte tributária, a parte trabalhista, a gente precisa estar preparado para isso. E aí vem um grande desafio, né? Eu acho que talvez um dos primeiros desafios, que antecede até a própria implementação, vou falar um pouco mais sobre isso também, mas eu acho que já dá a dimensão, que é a seguinte: é uma lei que ela transcende em muito a si mesma. É uma lei que ela passa, mas muito, muito das questões meramente jurídicas. E eu não estou usando aqui o meramente como algo depreciativo. É só para deixar claro o seguinte: quando você olha para uma lei baseada em risco, como a LGPD, o GDPR, como o CCPA, o CCPA lá da Califórnia e outros tantos ao redor do mundo, são leis que elas, necessariamente, elas fazem com que quem precisa atuar nela e quem, de certa forma, vai garantir para essas empresas, tá, a segurança legal, que a gente está tão acostumado a prover, né, em outro ramo de direito, questões que vão muito além das questões jurídicas, como, por exemplo, a questão de segurança da informação, questões tecnológicas, questões operacionais, aí a gente pode falar, por exemplo, de gestão de processos. Então, assim, se você é um operador do direito, tá? Se você é um advogado, você atende lá o seu cliente, né, nas demandas trabalhistas dele, e um belo dia ele vira para você e diz assim: olha, soube que tem uma lei nova aí, você consegue atuar, né? Você consegue prover esse serviço para a gente também? A gente que é advogado, né? A gente procura sempre estar bem informado e, num primeiro momento, a gente resolve quase tudo. Você tem que resolver tudo, porque a gente não resolve tudo. Mas a gente tem uma tendência a dizer assim: olha, vem, eu vou analisar e vamos aqui ver o que, é que a gente pode fazer. E se não for da área de especialidade da gente, a gente vai passar para algum colega que seja especializado naquilo. Para a engenharia de proteção de dados, muito embora ela venha dentro do campo na esfera civil, ela, justamente por tratar dos dados pessoais e que fazem parte do modelo de negócio de qualquer empresa e de qualquer um público, tá? Necessariamente, você precisa entrar em outras áreas, né? Como posso dizer assim, do direito, que não somente a esfera civil. Então, por exemplo, você pode ter uma abordagem olhando pela parte do direito empresarial, você pode dar uma olhada pelo direito do consumidor, que tem um diálogo muito forte, né, com relação à proteção de dados. Então, assim, para a gente efetivamente passar daquele ponto inicial, onde a gente diz para o cliente: a gente, calma, que eu vou dar uma olhada e a gente consegue ver. Para efetivamente a gente poder prestar para o cliente esse serviço, tem uma distância muito grande e ela vai muito, mas muito além das questões jurídicas. Por quê? Ler a lei é importante, entender todos os princípios, entender a construção, que, de novo, não nasce no Brasil, e só uma parte, ela não é de todo inédita no que diz respeito à questão de proteção de dados, especificamente, porque a gente já tinha previsões de marco civil da internet, já tem uma coisa relativa a dados pessoais, no próprio poder de defesa do consumidor, mas de forma consolidada e tão aprofundada, de fato, essa é a nossa primeira lei. Quando a gente parte, né, para entender exatamente do que se tratam as questões jurídicas, a gente precisa fazer esse retrospecto e olhar lá para fora, entender que determinados conceitos não nascem no direito brasileiro, a gente tem que beber na fonte lá de fora, né? E aí, no momento que a gente, por assim dizer, esgota as questões jurídicas, que a gente sabe que nunca se esgota, né, a bem da verdade,
mas é patente no momento que você começa a se aprofundar, entender o escopo da lei, o que ela objetiva no final das contas, né? Tutelar, uma limitação muito grande por parte do próprio direito, e isso está na própria lei. A lei, ela entende sabiamente que áreas como, por exemplo, segurança da informação, ligada diretamente à questão de proteção de dados, e outras tantas, não estão dentro do campo do conhecimento jurídico, como a gente está acostumado a estudar. Paralelo seria falar o seguinte, falar de direito tributário e falar de direito de ciências contábeis. Tá? Você vai até determinado ponto do direito tributário, mas tem hora que você vai entregar na mão do contador, porque aquilo ali passa a ser uma especialidade dele. No caso da Lei Geral de Proteção de Dados, a demanda da lei é para garantir segurança jurídica como um todo. Então, se eu sou advogado e eu preciso dar essa segurança jurídica para o meu cliente, e eu estou afirmando que a gente tem outras áreas que a própria lei ela reconhece que não são da competência exclusiva dela, e ela repassa isso quando ela chega e diz que você deve observar os princípios de boas práticas, governança, ela está repassando a bola para outras áreas de conhecimento. Atende o seguinte, eu, enquanto advogado, somente estudando direito, não vou conseguir atender meu cliente. E aí talvez seja o primeiro grande desafio que o operador de direito tem, que é entender que, além de entender da lei, ele vai ter que entender de outras áreas que, no mais das vezes, ele nunca parou para estudar. Dá para fazer uma enquete rápida aqui, Rafael. Quantos colegas aqui estudaram segurança da informação? Não vale, eu já vi que tem ex-aluno aqui, não vale os ex-alunos. Estou falando aqui de quem normalmente atua somente lá no dia a dia, assim, na sua prática jurídica, advocatícia. Então, assim, na nossa comissão, acredito que tem alguns, sim. Mas, assim, e porque está na comissão de direito digital, né? Já, assim, você tem aqui o direito, você tem lá o AB, você tem a comissão, que nem é uma comissão permanente, né? Como eu estava até conversando um pouco com vocês, né? Uma comissão especial. Então, assim, vejam que esse conhecimento, eu estou falando de um só, né? Específico, e é basilar e é absolutamente necessário, ele está muito longe do que é como posso dizer, a média do conhecimento dos advogados de modo geral. Tá? Porque todo mundo, pessoal, vamos lá, aqui, imagino que tenhamos vários advogados. Pessoal, todo mundo, chegou uma questão para você na área do direito, tá? Você pode até não entender a fundo, mas você, no mínimo, já estudou aquilo ali na faculdade. Pelo menos isso. Tá? E você sabe como procurar essas informações. Quando você vai para uma lei como a LGPD, se você fica restrito a questões jurídicas, você deixa, e aí eu posso afirmar, e aí não é uma coisa somente minha, né? E praticamente, se a gente olhar a segurança jurídica como um todo, do ponto de vista do meu cliente, da empresa, que as questões jurídicas representariam 1/3 disso, eu tenho 2/3 aí que não estão na minha mão, nem estão na minha cabeça, porque não é meu conhecimento normal, nativo. Tá? E a gente pode dividir ele basicamente em questões jurídicas, questões atinentes à segurança de informação / tecnologia, tá? E questões operacionais e organizacionais. E por que é importante reforçar isso? Porque quando a gente vai, e agora já entrando na questão da implementação, quando a gente vai prover um serviço de implementação, adequação, com vias de adequação daquele ambiente organizacional do nosso cliente, a gente está dizendo para o cliente o seguinte: seu cliente, deixa que eu vou deixar você seguro do ponto de vista jurídico para qualquer ação, seja do poder público, seja de algum titular. Se eu não entro nas questões que envolvem risco, para além do risco jurídico, os riscos técnicos e os riscos operacionais, eu não estou entregando para o meu cliente a completude da segurança que ele precisa. Em outras palavras, se eu garantir somente aqui eu só faço a questão de risco jurídico, eu só estou entregando 1/3 do que seria efetivamente o que o meu cliente está esperando de mim na hora que ele está me contratando. É diferente, bem diferente, pessoal, quando você tem, por exemplo, questões trabalhistas. A gente está muito mais seguro com relação a isso. Questões de direito empresarial e outras tantas. Só que o que eu estou falando, e é um ponto importante para quem não sabe, tenha conhecimento, e para quem já sabe, reforce, que a gente precisa sair da nossa zona do conforto do direito e estudar essas outras áreas, por quê?
A gente não consegue, pessoal, nem defender um cliente, seja num processo judicial, seja na esfera administrativa, por exemplo, um advento de uma sanção administrativa que chega. A gente não consegue nem defender o cliente da gente se a gente não tiver o conhecimento dessas outras questões, das questões de riscos técnicos e de riscos operacionais. É por isso que a implementação, na hora que você se propõe a implementar a LGPD, você não pode olhar somente o risco, lembrando que é uma lei baseada em risco, os riscos jurídicos. Você tem que olhar os riscos, endereçar os riscos jurídicos, riscos operacionais e riscos técnicos. Isso posto, já está de cara aí o grande desafio que a gente tem que estudar outras coisas que não são direito. E aí vem outra ponte a atravessar, que é o seguinte: será que a gente quer isso para a gente? Será que é isso que eu quero fazer? Eu quero atuar nessa área? Porque o que eu estou afirmando, a não ser que você queira ser um parecerista e que você trabalhe num nível extremamente acadêmico, né, voltado às questões jurídicas, estricto sensu, você não consegue, de novo, nem responder, nem contestar, tá, uma ação por falta de elementos das outras áreas, e principalmente a parte de segurança da informação. Será que eu quero isso? Então, esse é primeiro, saber que ele existe, saber e contribuir para, de modo que a sociedade civil como um todo entenda da existência dela. Segundo, a gente entender que existem outras áreas que a gente precisa estudar e se aprimorar, né? Para a gente poder minimamente entregar o serviço que a gente se propõe. E aí eu estou colocando mais um outro ponto, a questão do perfil. Existem pessoas que têm perfil para atuar. A gente não é psicólogo, mas todo advogado, principalmente quem trabalha aqui com família, sabe, né? E você lida o tempo todo com questões extremamente complexas do ponto de vista de relacionamento humano, demandam da gente uma postura e uma posição muito humana, né? Por assim dizer, para poder lidar, né? Isso aí não está escrito em nenhum livro, né, de Maria Helena Diniz. Você tem que ter esse feeling na hora que você está tratando, por exemplo, de uma questão lá de guarda compartilhada, enfim. Então, assim, de maneira análoga, e aí até bem além do que a gente está acostumado a ver no direito no modo geral, atuar em proteção de dados, ela demanda você ter perfil para entender e gostar de tecnologia, entender e gostar de gestão, que é uma outra área também que é carente no nosso curso, tá? A gente não tem, e até onde eu tenho conhecimento, não tem nenhum curso que tenha uma cadeira dentro da sua grade, né? Não estou falando das eletivas, mas das obrigatórias, de gestão. E olha que, na grande maioria das vezes, né, depois, com essa redução que a gente teve aí de concursos públicos, nós nos formamos e nós vamos para o campo, né, abrir cada um seu próprio negócio. Né? Se você não entra para ser advogado no escritório, você vai montar o seu, sem entender absolutamente nada de gestão. Isso é uma grande falha que a gente tem também dentro do curso da gente. Então, assim, são reflexões que quem deseja atuar na área precisa ter. Antes mesmo de oferecer o serviço. Porque agora, entrando especificamente nas questões mais técnicas, né, um projeto de implementação do LGPD, ele consiste basicamente de duas grandes fases, por assim dizer. Tá? Inclusive, saiu um livro agora há pouco editado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo e Tribunal de Justiça de Santa Catarina, com diversos autores, né, assim, grandes colegas da área, né, e que eu tive o prazer e o privilégio de fazer parte, são dos coautores, e o meu capítulo é especificamente falando sobre todo um roteiro de implementação. O que é que a gente deve fazer? O básico do passo a passo para você ver as grandes fases, né, de um projeto de implementação. Então, dá para a gente dividir mais ou menos assim, entre organizar todo o projeto em si e olhar, num segundo momento, para os entregados, ou seja, o que efetivamente o meu cliente vai precisar ter, né, dentro da sua organização, na hora que tiver uma demanda, né, seja de um titular de dados, seja de um ente, seja lá, enfim, ou da própria autoridade nacional. Esse trabalho nessa primeira grande fase, que seria a parte de, vamos dizer assim, arrumar a casa, seria basicamente o quê? Você levantar, primeiro, por exemplo, qual é o estado atual da organização face ao que efetivamente a lei me exige. Ou seja, onde eu estou hoje, efetivamente, versus o que eu preciso ter para poder dizer assim, a minha empresa está em conformidade. Tá?
Isso daí é uma avaliação de maturidade da empresa. Isso, até por conta, né? E aí me desculpe o excesso, às vezes, de termos em inglês, mas é porque, como essa coisa se construiu lá fora, a gente ainda tem que beber muito lá de fora, né? É chamado de gap assessment, ou seja, a gente fazer uma avaliação entre o que eu tenho e o que eu preciso ter e aquele espaço, aquele gap entre o que eu tenho e o que eu não tenho ainda e que é o ideal, eu vou agora aqui atuar para fazer com que aquelas não conformidades elas sejam dirimidas. Então, seria um primeiro passo. Esse primeiro passo, por si só, ele já mostra que aquele conhecimento transversal e multidisciplinar que eu falei há pouco, ele é absolutamente necessário. Por quê? Eu não vou olhar, por exemplo, apenas as questões contratuais, eu não vou ver somente os contratos que eu tenho com meus prestadores de serviço. Não é só isso que eu preciso fazer. Eu preciso ver, por exemplo, qual é o nível de maturidade de segurança da informação, de proteção de dados que o meu cliente está prestando. Se eu não tenho esse conhecimento, como é que eu vou fazer essa análise? A gente consegue fazer um ajuste contratual, a gente consegue analisar um contrato. Isso está dentro do escopo da gente, né, do trabalho normal da gente. Mas fazer uma avaliação de maturidade, de segurança da informação, não está. E isso é absolutamente necessário, porque se eu estou dizendo que eu tenho que fazer um diagnóstico de maturidade, e o que não estiver naquele grau de maturidade, eu atuar, eu preciso saber, né? Porque se eu não entendo, como é que eu vou dizer se está certo, se está errado, se tem, se não tem? Qual é o risco que eu estou avaliando naquele caso ali, tá? Então, que já vai emendando com outra questão também, que é o conhecimento mínimo de gestão de risco, que é uma outra área que a gente também não tem, metodologicamente falando, trabalhar com isso, todos nós trabalhamos, né? Assim, isso é uma coisa é inerente, né? A gente, quando a gente vai atravessar uma rua, a gente olha para o carro que está vindo, a gente calcula se a velocidade do carro é compatível com aquela que eu estou querendo impor para atravessar a rua. Eu estou fazendo uma avaliação de risco, tá? Então, assim, a diferença é a gente não tem uma metodologia. A gente, enquanto advogado, não está habituado a trabalhar com metodologia. Só o pessoal que normalmente trabalha com compliance, que esse sim já trabalha normalmente com ISO 31000, né, com GRC. Então, assim, primeiro momento seria o quê? Para eu preparar isso daí, saber onde eu estou, qual ambiente que eu estou vivendo. O que é que a empresa está hoje para onde eu quero chegar, tá? No segundo momento, isso eu estou dando saltos, tá? No segundo momento, para eu poder exatamente entender quais são todos os dados que efetivamente precisam ser garantidos, ter garantidos a proteção deles, né? E, por consequência, a privacidade, para eu poder dar essa segurança para a empresa e para os titulares, né? No caso, né? Tanto os funcionários quanto as pessoas que podem eventualmente pleitear, né, acesso a esses dados perante essas empresas, eu preciso levantar todos esses dados. E aí eu já arrisco dizer o seguinte, né? Nem as empresas sabem disso. Nem as empresas sabem. As próprias empresas desconhecem onde é que estão todos os seus dados. Isso aí não é uma coisa, não, mas isso aí é somente empresa organizada, pessoal. Não, não é. Vamos fazer o seguinte, aqui tem um monte de advogado. Então, beleza. Tenta pensar se você sabe dizer se todos os processos vão pensar como o seguinte, uma atividade que ela tem um começo, um meio, um fim, né? Vamos lá, ajuizamento de uma ação, né? Estou falando do processo, não um processo judicial, tá, pessoal? Falando do processo, um processo de negócio, tá? Dentro do teu próprio escritório, você consegue dizer, né, todos os processos que existem ali dentro, todas as atividades que existem ali dentro, e sabendo desses processos, você consegue afirmar onde e quais são todos esses dados pessoais, dados de modo geral, e se tem dados pessoais, quais são esses dados pessoais, onde esses dados pessoais são guardados, para onde eles são repassados, com quem eles são repassados, por quanto tempo esses dados ficam. Eu garanto que se você não começou ainda a trabalhar a implementação no seu próprio escritório, você não consegue responder isso. Então, essa é a realidade de 95% das empresas. E órgãos públicos, idem. Tá? E eu estou sendo bastante generoso. Eu estou falando do ponto de vista de ter isso efetivamente mapeado e, como é que eu posso dizer, estruturado. Tá? Como não havia uma demanda legal prévia, a gente pode dizer assim, não, também não tinha porque as pessoas não sabiam da necessidade, né, de ter isso. Então, por força de lei, agora eu ter isso. Só que, mesmo os processos de negócio,
a não ser que a empresa seja uma empresa certificada ISO 9001 ou 27001, 9001 é mais comum, ela não tem isso. E isso é fundamental porque se eu não sei nem quais são os processos que eu tenho dentro da minha empresa, eu não vou saber todos os dados que eu tenho. Então, entra aí um outro grande movimento, que ele é ao mesmo tempo, ele seria um ponto de ligação entre a grande fase macro de preparação e a fase dos entregáveis, aquilo que efetivamente eu vou estar lá, e o cliente está me pagando para eu entregar para ele, que é o mapeamento desses dados. E isso é um trabalho muito extenso, de muita responsabilidade e, de novo, não é um trabalho que tenha absolutamente nada a ver com o que a gente tenha feito ao longo dos nossos 5 anos de faculdade. O que a gente está falando aqui, pessoal, é sentar com o cliente, tentar identificar com ele todos os processos e, para cada processo, a gente entrevistar o dono daquele processo e levantar todos os dados, com quem são compartilhados, por quanto tempo. Esse não é um trabalho que a gente está acostumado a fazer, mas ele precisa ser feito. Por quê? Uma vez eu tendo isso resolvido, tendo levantado tudo isso, eu já, de cara, já elimino, né? Eu arrumo de um lado a casa e do outro lado eu estou já preparando o primeiro entregável, que é justamente um registro de atividade de tratamento, ou seja, eu consegui chegar, isso isso é previsto em lei, é uma das obrigações da lei, eu ter esse registro de atividade de tratamento. Eu poder, antes, né, a uma solicitação da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, mostrar para eles assim, olha, está aqui, toda a atividade de tratamento que eu tenho aqui, todos os dados, todas as informações que você precisar estão aqui. Eu tenho a gerência disso aqui. Existe uma governança ativa e efetiva aqui no ambiente da organização. Tá? E disso daí, pessoal, a gente começa a derivar desse grande mapeamento, como o nome já está dizendo, a gente está fazendo um grande mapa da mina, a gente deriva dele todos os outros entregáveis comuns a uma implementação, tá? Que seriam, então vamos lá, eu passo a ter vários direitos, eu enquanto titular. Esses direitos, de um lado, geram obrigação, por outro lado, no caso de gerente de tratamento. Então, as empresas elas passam a ser obrigadas, né, a atender às minhas requisições quando eu quiser. Por exemplo, dentro dos direitos que eu tenho, saber se tem dados a meu respeito e não precisa que eu tenha um relacionamento prévio com aquela empresa. Ou seja, eu posso chegar em qualquer lugar do Brasil e perguntar se tem dados em qualquer empresa, em qualquer órgão público, mesmo que eu nunca tenha estado naquele lugar, e procurar saber se tem dados a meu respeito. E, eventualmente, pode até ser que tem, pode até ser que tem. Então, por exemplo, eu tive lá, né? Eu tive aí há muitos anos, como eu estava comentando com ele, né? Não voltei mais aí, mas funda o papo aqui da gente, vai ter uma gravação comigo falando. Tem dados pessoais. A partir de agora, a seccional tem dados pessoais meus. Entendeu? Isso eu estou colocando uma situação, uma só. Dos convidados também, Tá? né? Porque a exigência Também, até do e-mail e do nome é a exigência da própria OAB para mandar o certificado. São entendeu? dados. Isso é um processo, tá? A gente está falando de uma coisa ali num processo. Você pensa assim, processo de live, como é que funciona? E aí, o que, é que a gente está falando aqui? A gente está falando de Zoom, tá bom. Esses dados aqui do Zoom, na hora que vão ficar gravados Zoom dentro do Brasil, e a gente tem a opção no Zoom lá para você dizer quais são os servidores que você quer utilizar. Se você não disser, ele vai usar por padrão, provavelmente, nos Estados Unidos. Então, uma das coisas que a lei prevê também é que você tem que garantir a tutela dos direitos dos titulares quando houver transferência internacional de dados. Vamos ter uma transferência internacional de dados aí, nem percebeu. Agora, imagina isso dentro das empresas que utilizam serviço em nuvem, né, que existe uma série de outras coisas, né, plataformas que ele contratam que às vezes nem sabem sequer se a plataforma roda no Brasil, que dirá se tem armazenamento da lá fora. Então, assim, quando eu, enquanto titular, preciso, né, exercer esse direito, uma das coisas que eu vou virar é para você dizer, eu quero acessar meus dados, eu quero ter o direito de saber quais são, eventualmente apagar ou modificar. Então, quando eu fiz o meu mapeamento, pelo menos eu já sei todos os dados e já sei por onde eles estão. Então, eu consigo, e aí eu tenho que ter um sistema de gerenciamento disso, que pode ser um sistema automatizado, por mais das vezes é absolutamente necessário que seja automatizado pelo volume, né? Ou, dependendo do tamanho da empresa, né? E do fluxo de dados, alguma coisa manual, para na hora que eu pedir, eu, enquanto titular, quiser exercer um desses direitos, eu vá lá
e você tem a resposta para mim e perante a lei hoje, num prazo exíguo e ridículo, desculpa a franqueza, de 15 dias. Né? Por que isso? Porque na lei mais próxima que a gente tem aqui, em termos comparativos com a nossa, que seria o GDPR, a lei europeia, lá eles têm 30 mais 60 dias. A gente aqui só tem 15. Tá? Então, assim, isso é uma coisa, inclusive, eu tive há pouco tempo, uma das últimas turmas, na última turma a gente teve a participação, teve a honra de ter o coronel Arthur Sabá, que é um dos diretores da NPD, dando uma palestra no final do curso, né, que eu sempre trago alguém para dar uma palestra, e isso foi levantado. E, assim, isso está fora da alçada da NPD. A gente precisa de uma modificação na lei para isso. Né? Enfim, então, assim, essa organização desse sistema e mostrar para o cliente como ele deve atuar nessa governança e garantir que toda requisição que chegue seja respondida a contento dentro do prazo estabelecido, é um dos entregáveis. Tá? Um outro ponto também, a gente está falando aqui de segurança da informação. Para você poder garantir segurança da informação, a própria lei diz o seguinte: você tem que ter algum padrão que você estabelece baseado em alguma boa prática. Isso demanda, então, que o cliente também tenha um sistema de gestão de proteção de dados pessoais. Tá? Então, isso vai estar atrelado aqui com uma política de proteção de dados pessoais, ou seja, a gente vai ter que ter uma política de segurança da informação focada em dados pessoais, que também é um dos entregáveis nossos. Eu dizer assim, nossa, mas eu não entendo dessa área. Ou você entende minimamente, ou você vai ter que trazer um parceiro, se parceirizar com alguém da área de tecnologia para poder entregar isso. Porque um projeto básico de implementação da LGPD faz com que você tenha que entregar uma política de proteção de dados pessoais. E política de proteção de dados pessoais é baseada em toda a gestão de risco de ativos informacionais. Não é copy-paste, não é eu vou pegar desse cliente e colocar aqui, porque são realidades completamente diferentes. Tá? Precisa de uma análise para entender se é necessário a criptografia, se é necessário qual tipo de proteção que você vai utilizar para senha. Ou seja, é um trabalho único aquele cliente. Tá? Então, é mais um entregável que a gente tem, que ele dialoga, obviamente, com toda a plede de dados que a gente tem dentro do ambiente. Um outro entregável que a gente tem com relação à implementação os ajustes contratuais. Eu, enquanto agente de tratamento, né, que a lei diz que, a depender da situação, eu vou estar atuando como um controlador ou um operador, né, eu vou ter outros agentes de tratamento, ou seja, outras empresas, outros entes com os quais eu compartilho dados. Eu preciso identificar o que é que esses agentes são naquela situação específica. Aí, de novo, vou ter que contar para aquele processo específico lá, um daqueles tantos que eu vou ter. Quando a gente fala de processo de empresa, pessoal, a gente fala de 100, 200, 300, 400 mil. Tá? Então, assim, são centenas de processos. Tá? Eu vou observar, dentro daquele processo, qual é o papel que ele está atuando. Ele está atuando, nessa empresa, minha empresa, a empresa que eu estou prestando serviço diretamente, ela está atuando como, vamos supor, um controlador de dados, e aquela outra empresa para a qual ela repassa os dados naquela situação específica, um operador, ok, eu preciso levantar isso com relação a todos os meus fornecedores com os quais eu tenho efetivamente fluxo de dados, e, por força de lei, eu também preciso garantir que isso esteja documentado, ou seja, eu preciso de um contrato com regulamento. Tá? E não vai ser somente o contrato de prestação de serviço, que já existe, na maioria das vezes. A gente precisa de um contrato específico que vai reger essas relações de transferência de dados, é o chamado Data Process Agreement, ou o contrato de proteção de dados, tá? De processamento de dados, melhor dizendo. Então, assim, aí eu vou atuar como advogado. Vai. Aí é você tirar toda a poeira, entendeu, do lado contratualista que você tem. Só que, de novo, o escopo do contrato, os elementos constitutivos do contrato, eles têm muitas questões técnicas. Mais uma vez, se você não entender de questões técnicas, você não vai conseguir nem fazer o ajuste contratual, que seria a grande ação do ponto de vista jurídico, né, de risco jurídico dentro de um processo de implementação. Tá? Mas, enfim, então, o ajuste de todos esses contratos, a conformidade, colocar em conformidade, ter um aditivo contratual, que normalmente se opta por um aditivo e não alterar o contrato principal, porque esse aditivo ele pode ter mudança, então é muito mais fácil você criar um aditivo e colocar ele como um apêndice daquele contrato que você já tem, às vezes, até há décadas, né, com aquele prestador de serviço.
Tá? Um outro entregável que a gente tem que pensar também, já falei de transferências nacionais, a gente precisa garantir a legalidade dessas transferências. Então, precisa analisar em cada fluxo daquele se teve transferência nacional. E aí aplicar os remédios que a lei me oferece. Tá? Um outro ponto também, com relação, por exemplo, a vazamento de dados. Né? O incidente de segurança de informação por violação de dados pessoais, mais conhecido como vazamento de dados. Existe uma obrigatoriedade na lei agora do seguinte: a depender da avaliação de risco que vai ser feita por você, você deve informar a Autoridade Nacional de Proteção de Dados quando houver um dano relevante a titulares, a própria NPD e, a depender também de determinadas situações, informar não só a NPD, mas também aos titulares de dados. Então, o processo para fazer isso é um processo de gestão de incidentes que tem como uma das saídas a notificação. Então, vejam só, a lei só diz que eu tenho que notificar. Só que a notificação, eu já estou dizendo que ela faz parte de um processo maior. Então, você precisa entender como funciona um processo de gestão de incidente para daí você pegar as informações só para colocar ali no que seria efetivamente a notificação. Houve uma consulta pública há pouco tempo, né, motivada pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados, foi aberta, né, e ela selecionou, dentre alguns players nesse mercado, alguns foram convidados especificamente para apresentar suas sugestões diretamente a ela, via audiência conjunta. Então, foi uma coisa mais restrita. E a Press Academy teve o privilégio de poder também apresentar isso. Né? A gente foi um dos poucos, né, a ter essa grande honra, né, de poder ser ouvido diretamente. Né? E a gente, inclusive, fez o que eu acho que deve ser o caminho que a gente deveria seguir, principalmente no momento onde a gente está no meio da pandemia, crise para todo lado, autoridade nacional se construindo, né? Que é a gente olhar modelos que já estejam funcionando lá fora, na Europa, e a gente aplicar aqui. A minha sugestão à época foi a gente ter um modelo inicial baseado da autoridade nacional da Espanha, tá? E, num segundo momento, quando ou definir quais empresas efetivamente têm a obrigatoriedade de ter um encarregado de proteção de dados, tá? Ou quando definirem quais vão ser os critérios que vão dizer o que é microempresa para a LGPD, porque pelo fato de ser microempresa não quer dizer que por si só já é o suficiente para dizer, não, isso aqui está fora do escopo da LGPD. Não é isso que a lei prevê, porque uma startup, e o Rafael tem startup, ele sabe disso, uma startup para trabalhar com base com data lakes assim, gigantescos, bases de dados gigantescas, pode ter 2, 3 pessoas, e é uma microempresa, né? Então, assim, não é o tamanho da empresa, efetivamente, que vai determinar o impacto e, aí, necessariamente, o quanto ela precisa estar em conformidade com a LGPD. É o que ela faz, efetivamente. Tá? Então, assim, olhando nesse contexto de notificação, um dos entregáveis que a gente tem que ter também é orientar o cliente quanto ao sistema de gestão e a notificação. Por fim, o relatório de impacto de proteção de dados. Tá? O relatório de impacto de proteção de dados, pessoal, ele vamos imaginar assim, imagina que você tem tudo o que eu falei aqui com relação a toda essa jornada de implementação, olhando para apenas um processo, porque aquele processo, eu faço análise de risco e identifico aquele processo ali. Caso haja um incidente, o risco aos direitos dos titulares é altíssimo, então eu preciso de uma atenção específica para ele. Tá? Ou, depois da implementação pronta, já terminada, cada processo novo ter que ser submetido àquilo ali. Então, ele é uma grande avaliação de risco. E a avaliação de risco, pessoal, não só o jurídico, mas risco, também olhando aspectos técnicos e também olhando aspectos operacionais. Ou seja, de novo, a gente volta para aquela tríplice abordagem de risco. Tá? Então, eu vou elencar, e para isso existem alguns critérios que a gente deve estabelecer, porque a gente não vai fazer relatório de impacto para todos os processos, que seria impraticável, tá? E eu vou fazer relatórios de impacto específicos para aqueles processos que eu estou ali determinando. Tá? Então, assim, de uma maneira muito resumida, esse daí seria o grande, como eu posso dizer assim, uma visão de helicóptero, de drone, né, de um processo de implementação, desde as pessoas entenderem que ela existe até efetivamente o que eu quero entregar. Tá? Para concluir essa parte, e eu queria depois passar para as perguntas, vamos olhar agora do ponto de vista de negócio. Né?
Pessoal, tudo isso que a gente está falando aqui fala diretamente com o negócio do cliente. Quando você vai fazer um serviço de consultoria e você diz para o cliente assim, preciso que você abra todos os cofres, por assim dizer, mostre todos os processos, eu quero ter acesso a todos os dados da empresa, para entender todos os processos. Primeiro, que a gente sabe, veja o quanto isso é intrusivo. Nem compliance e corrupção é tão intrusivo quanto um compliance para a lei de proteção de dados. Você vai ver tudo, não somente as aspectos, você vai ver todos os dados da empresa. Tá? Pensa agora o seguinte, aquela empresa, por exemplo, ela trabalha com a base de dados lá, que ela tem lá os clientes dela e ela quer ficar mandando, né, as novas promoções, enfim. Tá? E para isso ela já tem um processo hoje, ou chega um processo novo que alguém quer criar, né? E chega na tua mão aqui, você na implementação. Se você não conseguir arranjar uma justificativa legal dentro das 10 que a lei que apresenta, as 10 bases legais, você vai ter que virar para o cliente e dizer assim, olha, do jeito que você quer fazer, não pode ser feito, eu não consigo arranjar amparo legal. Tá? Ou, do ponto de vista tecnológico, você está muito aquém do, ponto do mínimo de segurança a ser provido para os titulares, caso isso aqui dê problema. Como é que você diz para o cliente que ele não pode utilizar uma base dele, que ele utilizava isso há décadas, para fazer uma coisa que ele sempre fez, que garante que entre dinheiro no caixa da empresa, que é como ele consegue alcançar os clientes, sem você ter uma noção de que isso é negócio? Pessoal, proteção de dados é business. Ele é direito? Mas ele é business. Eu preciso entender o cliente, eu preciso entender a necessidade do cliente. Eu não posso ser aquele cara, né, o advogado, ou mesmo encarregado de proteção de dados, ou oferecendo um serviço de PO as a service, né, encarregado de proteção de dados, como pessoa jurídica, prestando serviço, né, para uma empresa, e olhar somente e dizer, olha, a lei só me diz fazer isso, você não pode fazer nunca mais isso aqui e acabou. Se você não tem essa sensibilidade para um negócio, você está fadado ao fracasso, porque o cliente, o que ele precisa é solução. Nós somos muito bons enquanto solucionadores de problemas. O advogado, ele é pródigo nisso, né? Tem aquela piada famosa que o cara chega no escritório do advogado com uma faca na mão, pingando, o cara todo ensanguentado, dizendo, doutor, matei minha mulher. Ele fala assim, matou não, alegam que você matou. Então, assim, a gente é famoso por isso. A gente, quando um cliente chega com um problema para a gente tem que arranjar uma solução para ele dentro da legalidade, dentro do que a lei me possibilita. Então, o que eu estou dizendo aqui é o seguinte, que uma implementação, uma atuação no dia a dia em proteção de dados, ela não tem somente um viés jurídico, ela não tem só um viés técnico, ela não tem somente um viés operacional, ela tem um viés de negócio. Isso tudo está em cima de negócios, de ética, que é a base de tudo, mas de uma visão de negócios. Porque se eu não consigo ter essa visão, eu não soluciono o problema do cliente, porque a lei não vem para impedir o processamento das pessoas. Ela vem para regulamentar, para garantir com que eu tenha meus direitos e eles possam ser exercidos quando eu bem entender e assim me for permitido. Então, para eu poder ter esses direitos, você precisa ter umas obrigações recorrentes, estar preparado para poder atender a eles. Mas, ao mesmo tempo, você quer garantir o seu negócio, sobrevivência do seu negócio. Então, assim, quem está atuando em implementação tem que olhar para toda essa tríade, direito, tecnologia e processos, tá? Baseado em ética, mas pensando sempre em como garantir a concepção do negócio do seu cliente. Tá? Então, isso, olhando, se a gente se coloca nessa posição, e agora vai uma dica de quem trabalha há 30 anos na área de prestação de serviço. Na hora que você se coloca nessa posição perante seu cliente, enquanto advogado dele, pensando que o negócio dele é o seu negócio, entender o negócio dele é absolutamente indispensável para você poder prestar o melhor serviço para ele. Eu acho que esse é uma virada-chave que a gente tem que fazer enquanto advogado. A gente tem que pensar no negócio do cliente da gente. A gente é prestador de serviço. No final do dia, nós somos de um serviço absolutamente indispensável. Eu acho que a única profissão que está lá constando na Constituição Federal. Sem a gente não existe a justiça. Não é isso? Nós somos prestadores de serviço. E a gente tem que ser um bom prestador de serviço, não somente com a qualidade que a gente está entregando,
mas com a visão de negócio e estratégia que o cliente espera da gente, tá? Então, assim, de maneira geral, era isso que eu queria, né, assim, para abrir o papo aqui, passar para vocês. Eu não sei se Rafael viu, se tem pergunta, alguma coisa assim, mas estou aberto aqui à discussão. Bom, Marcílio, tirando o doutor aí que você me permitiu, por enquanto não. Eu vou aproveitar então todo o conteúdo transmitido, vou fazer uma ou duas e, e aí, se alguém tiver alguma pergunta, pode fazer aqui. Por Relembrando favor. aí, né, a questão do certificado, mandar o nome e o e-mail, dados, exigência da OAB, não do Rafael. E, doutor, Marcílio, né, tema, desafios na implementação da LGPD, né, só tomando a liberdade de fazer uma divisão, né, dividindo LGPD e implementação, né, a LGPD, ela trouxe inúmeros novos relacionamentos, né? Inúmeros novos problemas, né? Eu até anotei alguns aqui durante a sua fala e queria colocar aqui, transmitir para todo mundo, né? Alguns deles, né? A questão de portaria de condomínios, né? Direitos individuais versus o coletivo, os prontuários nos hospitais, né? Direito de manipulação de dados, né? Com exceções às questões criminais, questão de horário, né? Que as pessoas circulam em edifícios comerciais e tudo mais. E aí vai, né? Cobrança de inadimplência, B2B, B2C, na própria Tudo empresa. que você falou está coberto pela lei. E tudo É tema atingido pela lei. polêmico, né? Eu estou falando aqui só em LGPD ainda, não cheguei na implementação. A questão dos currículos, né? Uma empresa recebe currículo por e-mail, presencialmente, de tudo quanto é forma. E aí, daqui um ano, como é que você vai provar que foi alguém, né? A própria pessoa que entregou o currículo, né? Ou o Macato da vida. Então, assim, inúmeras novas situações, né? Câmeras de rua, enfim, eventos que envolvem marketing, sei lá, almoço de negócios, né? E que depois você deixa lá seu e-mail aqui mesmo, né? Deixando o e-mail. Então, assim, a LGPD vem mudando tudo, né? A forma como todo mundo cuida dos dados. Me permite fazer uma parte, você comenta uma coisa que eu achei interessante falar. Eu me especializei em ensinar a implementação. Por quê? Eu brinco dizendo o seguinte, a implementação está para a LGPD como um TCC, né? Ou, no caso, a monografia está para um curso universitário. Ou seja, você precisa aplicar tudo que você sabe em alguma medida para entregar aquilo ali. Então, até aproveitando o que você falou, para você entender da lei e dos aspectos dela para atuar no dia a dia, você precisa entender tudo o que acontece na implementação. Por quê? Tudo isso que você falou, então, vamos lá, um currículo, tá? Você precisa entender o que é que acontece com o currículo dentro de uma empresa. E, assim, entender mesmo. Você precisa entender como é que ele chega, se chega eletrônico, se chega físico, se é guardado numa gaveta, se é guardado num site lá fora, se você utiliza Cato, por quanto tempo você guarda aquilo, tal. Porque na hora que, lá na frente, né, um antigo candidato vier pleitear alguma coisa em juízo e tal, você precisa entender tudo isso aí para você poder defender seu cliente. E se você sabe o que você faz no processo de implementação, que é você pegar do zero a coisa e entregar, garanta uma coisa a você. Você tem as condições de você entender como defender o cara. Sim. Entendeu? Então, assim, isso que você contou é perfeito. Até para a gente também, Rafael, trazer um pouco para a realidade da gente. Eu sou muito, eu gosto muito, eu acho que até a minha realidade ela é muito nesse sentido, de trazer para a realidade do dia a dia. Se a gente for parar para pensar um dia normal da gente, da hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir, nas coisas mais prosaicas, né? Como, por exemplo, na hora que você desce do seu prédio, você entra no seu carro e que a câmera do condomínio está filmando você, tá? Daquele momento dali, não, a câmera do elevador já está filmando você, tá? Até o momento que você vai para a rua, né? E que você entra num prédio comercial, onde você tem que mostrar seu crachá, tirar foto, tal. Então,
Tudo isso daí está permeado, sem falar da quantidade de coisas que a gente está utilizando pela internet, nesse meio tempo, né? Então, assim, a presença da LGPD, ela é, hoje, né? E que é muito engraçado que as pessoas não têm essa noção ainda, ela é praticamente onipresente. Você pode ser um advogado trabalhista e dizer o seguinte: eu posso passar o dia todinho sem me envolver com nada que tenha alguma coisa que reflita a esfera trabalhista. A mesma coisa para qualquer ramo do direito. Mas eu garanto você que você não passa uma hora sentado em casa, sentado de alguma forma, atuando com alguma coisa que vai estar tendo influência da LGPD. Isso eu A posso afirmar. constante discussão entre o direito individual, né, privado, e o direito coletivo, né? Porque em nome da segurança coletiva, grava seu elevador, né? Aí Então a é o LGPD, velho trade-off, né? Então a LGPD, só para concluir a minha humilde participação aqui, ela vem mudando tudo e essa parte, né, a implementação no roadmap lá que é feito na hora de fazer a implementação, essa fase inicial, né, que começa antes até do levantamento de requisitos, então ela começa com a conscientização da cúpula da empresa, né? Sim, isso é fundamental. É um momento que você tem que, né? E aí vai a minha pergunta. Você tem que estar muito, porque é caro a implementação, né? Então você tem ali o tripé convencimento da alta cúpula, o financeiro envolvido e a oportunidade que eles têm na mão de rever todos os processos, porque não é só chegar, avaliar e falar, ó, é aqui que você vai se blindar. Mas por que você faz isso dessa forma? Então, eu acho que aí vai a minha pergunta, né? Essa dificuldade, ela existe, mas também nós, advogados, sabemos lidar com isso, né? Porque é uma Sim, puta uma oportunidade para o empresário de rever os modelos, os processos, com simplificar, certeza. modernizar e tudo mais. É, Então, seria essa a minha pergunta. vamos lá. Chegou mais uma aqui. Vamos pensar o seguinte. Primeiro que, eu não sei se a gente aqui trabalha com compliance, mas quem trabalha com compliance sabe o seguinte: o ROI, o retorno sobre investimento, né? Ou seja, você fazer todo aquele trabalho, né, proativo e preventivo, ele é caro, por assim dizer, porque você é mais barato não fazer nada, né? Pelo menos no primeiro momento, momento zero, é mais barato não fazer nada. Depois você paga um preço muito mais alto, né? Mas então, assim, da inação que custa zero para uma ação proativa, que é, por exemplo, ele pensa num programa de compliance, né? Você tem um investimento a ser feito. Mas se prova que esse investimento ele tem um retorno exatamente porque você mostra para o empresário, né? Você mostra para o cliente o seguinte: você está investindo em prevenção. Ou seja, se você não fizer nada, a tua inação pode ter um custo, agora vamos pensar em ação judicial, às vezes milionário. Então, você consegue montar um racional por isso. Quando você vai usando esse mesmo raciocínio para o lado de proteção de dados, você ainda tem uma vantagem. Se você souber usar bem o pitch e ajustar bem a coisa, tá? Quer mostrar para ele o seguinte: você está agregando valor ao seu negócio. Não só apenas valor reputacional. Todo mundo tem uma tendência em falar o quanto é importante, porque essa questão reputacional é óbvio. Um dano à reputação pode ser irreparável, né? Reduziu tanto o valor que depois foram lá e compraram uma troco banana, tá? Mas, antes mesmo disso, você utilizar isso como um diferencial competitivo é um exemplo, cara, que tem agora do Itaú. Tem prazo de validade também isso. Porque o exemplo que eu sempre uso é: você nunca vai ver uma propaganda da Casa Bahia hoje dizendo que ela segue o Código de Defesa do Consumidor. E se o cara fizer uma coisa dessa, vai todo mundo dizer: peraí, quer dizer que até ontem não seguia? Então, assim, já se assume que o Código de Defesa do Consumidor é uma coisa que todas as empresas já têm dentro do DNA delas. Então, assim, você propalar que você se preocupa com a privacidade dos seus clientes é um valor agregado? Mas ele tem prazo de validade. Vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com o Código de Defesa do Consumidor. Daqui a um tempo, eles dizem: tanto vale mais que a sua obrigação, né? Você está querendo ganhar parabéns por fazer uma coisa que, além de tudo, acima de tudo hoje em dia é lei, né? Mas é você conseguir mostrar para o empresário esse ponto que o Rafael brilhantemente levantou, que é o seguinte: você agrega valor também no momento onde você está revendo todos os processos,
Você vai encontrar um monte de processo que começa em canto e termina em lugar algum e que gera custo dentro da empresa. Você tem uma possibilidade de, além de otimizar custos, você maximizar a questão da rentabilidade, porque você descobre até novas formas de você monetizar a partir daqueles dados. Um exemplo claro disso é quando a gente vê as grandes empresas na Europa, e foram, a exemplo do Brasil também, as grandes momentos elas tendem a ir na frente, não só por questão de recursos, mas por questão de estratégia de negócio. E partiram para entrar em conformidade com o GDPR, elas observaram que elas ganhavam muito mais no médio e longo prazo do que aquele dinheiro que foi investido para entrar em adequação. Ou seja, não olhar a lei simplesmente como um fardo, mais uma obrigação, mais uma bendita lei que o Estado me obriga. Cara, isso é inegável, né? Até porque existem sanções, caso a gente não consiga. Eu estou exposto do ponto de vista civil, caso eu não garantir os titulares, mas isso é uma excelente oportunidade de negócio para você rever processos e você otimizá-los, tá? Eu acho muito importante também nesse momento agora de pandemia, eu acho que além de você ter essa visão, e aí de novo volta para aquele, no tripé, na base lá de negócio, você ter essa visão e você saber ter esse pitch, você ter a sensibilidade de entender o seguinte, nós estamos passando por um momento extremamente complicado do ponto de vista econômico, mundialmente, não é nem só o Brasil. Então, assim, você também chegar hoje para oferecer um serviço de conformidade, como se fosse a coisa que o cara mais precisa no mundo, por mais que seja importante, tem que ter um pouquinho também de bom senso para não ser corrido da porta da empresa para fora. Porque o cara está mais preocupado hoje em conseguir pagar os funcionários dele e manter o negócio dele aberto. Então, tem que haver um equilíbrio. Inclusive, numa outra live, eu dei uma ideia que eu acho que eu vou sugerir aqui também. Você quer mostrar o valor agregado do que você também tem a fazer? Na apresentação que você está fazendo, você tem que convencer a alta direção, porque é ela quem vai abrir todas as portas para você poder fazer o seu trabalho completo. Porque se ele guardar coisas, ele vai estar guardando riscos futuramente não mapeados e eventualmente você vai deixar de endereçar eles. Você vai gerar, né, uma não conformidade e uma abertura para um possível problema. É você sentar com o cara e dizer assim, olha, vou fazer o seguinte, deixa eu dizer mais ou menos como é que é isso. Pega um processo de negócio qualquer dele. Tá? Senta com ele na mesa e diz assim, vamos lá. Você quer entender o que é essa lei? Vamos pegar o processo tal. Pronto, pega currículo. Ou pega qualquer um outro. Tá? Que ele repute como interessante. E faz você, lá na hora você sabe fazer, né? Você se capacitou para isso, faz lá, monta um fluxo de dados, como a gente faz, como a gente aprende como tem que fazer. Um fluxo de dados e um mapeamento. E mostra tudo o que vai ter que ser feito a partir dali. Se você pegar um processo sabendo o que tem que ser feito, você sentado, conversando com o cara, e você pegando do começo até o fim, eu garanto a você que, no mínimo, você sensibiliza ele o quanto aquilo dali vai ser importante para ele. E o quanto ele desconhece do próprio negócio. Estou falando do dono. O quanto ele desconhece do próprio negócio. E quanto mais aumenta a organização, mais você tem pessoas envolvidas, mais você tem níveis hierárquicos, e mais a coisa se fica dispersa. Você saber o que o cara faz no chão de fábrica, o dono não vai saber nunca, às vezes. Então, assim, é uma forma da gente mostrar o valor agregado do que a gente efetivamente está fazendo. Porque, e aí, Rafael, vem um outro ponto também que é danado, é o seguinte, o caro não é, pior de tudo, o caro, às vezes, não é somente o serviço que eu presto de consultoria, mas os custos recorrentes da necessidade de deixar aquele ambiente organizacional em conformidade. Ou seja, eu viro para o cara e digo o seguinte, olha, você hoje não tem um nível minimamente aceitável de segurança da informação aqui para garantir a proteção desses dados. Você vai ter que ter isso, vai contratar isso, vai ter que comprar isso. Os custos de observância, né? Os custos decorrentes do que você, no seu trabalho consultivo, está indicando, eles podem ir, em grande maioria das vezes, eles são, às vezes, muito superiores ao custo de implementação em si, do serviço que você está cobrando. Mas, na hora que você tem essa visão de negócio, você mostra para o seu cliente, né, o quanto ele agrega, além simplesmente de estar lá cumprindo a obrigação legal, o quanto você agrega dali para o negócio dele, é fundamental. Só as sanções já basta, né? Ó, chegaram duas perguntas aqui. A da doutora Martina. De modo geral, qual o impacto da pandemia na implementação da LGPD? Importante. Quer que eu faça outra já ou vai uma por vez? Vamos por vez. Olha, Martina, não foi isso?
Martina. Bom, Martina, pode me chamar de... Não precisa me chamar de doutor, então já vou tomar a liberdade também de tirar o doutor. Martina, olha só, o que a gente tem observado? Tá? Isso aí eu vou falar de relato de próprios alunos. Tá? Minhas turmas, eu tenho alunos do Brasil todo, lá de fora. Como falei, a grande maioria das vezes são pessoas já seniors, né? Assim, às vezes, eventualmente, você tem um ou outro que está assim, começando na carreira de professor, mas a grande maioria das vezes são pessoas que já têm alguns bons anos de atuação na área. Tá? E elas já estão, e muitos desses já estão prestando serviço, né? Já estão prestando consultoria. Tá? O que eu tenho recebido de colegas também que estão atuando como consultores é o seguinte: a gente teve, de modo geral, um arrefecimento, tá? Porque o mercado, de novo, ele está muito mais preocupado hoje na sobrevivência dele, principalmente se você olha para o setor de serviços, né? Então, esse setor de serviços ele tem uma tendência nesse momento, estar extremamente preocupado, porque ele está tendo uma perda gigante, né? E a gente sabe que isso ainda vai durar todo o ano 2021, né? Infelizmente. Então, assim, de uma certa forma, houve um certo arrefecimento daquela coisa que estava chegando no ano passado, em setembro ela entrou em vigor e tal. Mas, ao mesmo tempo, setores específicos estão mais conscientes da necessidade e da premência por conta. E aí vem daquela coisa das sanções que entram em agosto, muito embora as sanções sejam, do ponto de vista jurídico, talvez o menor problema, porque hoje eu posso acionar o judiciário e impetrar uma ação contra um agente de tratamento porque ele não consegue me responder em 15 dias e eu não preciso nem da NPD para isso. Eu posso ir direto ao judiciário. Então, assim, o meu risco hoje ele já existe, independentemente das sanções. Mas, como as sanções acabam, né, gerando toda uma comoção, as empresas que já entenderam, em alguns segmentos, né, indústria tal, que já entenderam a necessidade e a irreversibilidade não vai não pegar, não tem como não funcionar, tá? Continuaram tocando seus projetos. Então, eu diria o seguinte, o que eu ouço é vender não está mais fácil, como já esteve em algum momento, tá? Mas não deixou de existir empresas que procuram os escritórios, às vezes até um cliente seu mesmo, para dizer assim, olha, eu falo dessa lei aqui, como é que eu faço para fazer isso aqui? Tá? Criaram-se novos desafios dentro de uma coisa que já é por si só desafiadora. Quando a gente fala em análise de todos os processos, para daí a gente entender efetivamente quais são os fluxos de dados, a gente está falando, pessoal, de entrevistas, não está falando de olho no olho. A ferramenta ajuda muito, mas não resolve tudo. Você vai precisar, para você poder ter a segurança que você quer ter enquanto prestador de serviço e a segurança que ele está pretendendo ter quando contrata você, que você vá até o fundo da coisa. E você, né, acaba tendo que cair, né, na necessidade de você ter que entrevistar pessoas, tá? E fazer isso no começo da pandemia estava um problema muito grande, porque a gente partiu para uma questão de todo mundo virou digital a fórceps, né? Só que isso agora já entrou numa meia normalidade, em parte porque o presencial já voltou em algumas partes, mas as pessoas já estão mais acostumadas com o Zoom, estamos aqui, né? Olha aqui, a gente tem um exemplo vivo disso, né, na prática, né? Então, assim, houve um desafio maior para fazer toda essa questão de entrevistas e de conversas que a gente tem que ter com a alta direção, com um comitê de implementação, que eu sugiro também, inclusive eu falo como a gente deve estruturar para o cliente poder, porque é o tipo de entrega que a gente faz, que a gente depende muito dele, a gente não entrega nada se ele não entregar para a gente antes, se ele não fizer junto com a gente. Então, assim, foi muito relatado essa coisa que depois da pandemia a gente teve esse problema, esse empecilho a mais, tá? Que eu entendo que ele já está mais ou menos equilibrado, porque as pessoas acabaram se acostumando com essa questão. Mas acaba sendo também um desafio dentro da pandemia. Eu acho, tá? E aí, só para finalizar, que na medida em que a gente vai ter, a partir de agosto, né, eu acho que são uma confluência de fatores, né? Um aumento na vacinação, uma volta mais gradual, assim, pensando, e aí vamos ser otimistas,
que o quarto quartil, ou seja, de outubro para frente, a coisa esteja entrando em ritmos mais de normalidade. Ao mesmo tempo, a gente tendo as sanções sendo, né, podendo ser impostas a partir de agosto, que vai gerar uma comoção muito grande, eu reputo que o segundo semestre ele tende a ser mais agitado do ponto de vista de negócios. Tá? Eu acho que ele tende a ser mais propício para a gente que está querendo prestar esse serviço. Infelizmente, e aí vai um lado negativo disso aqui, como isso virou meio que moda, a gente tem hoje gato, cachorro e papagaio dizendo que aprenda a transformar LGPD em honorários, né, assim, banalizando a lei, não é banalizando, é bananificando a lei, né, como eu fiz um post dia no Instagram, que acaba fazendo com que a gente tenha ofertas no mercado de todos os preços, mas de qualidade extremamente questionável. Né? O que eu sempre digo para os meus alunos é o seguinte, nunca negocie preço, negocie escopo, para você não diminuir o seu valor, não diminuir o valor do que você entrega. Então, meu escopo é esse aqui, meu preço é esse aqui. Ah, tá caro, tá bom. Então, ele vai fazer o seguinte, o valor agregado, para não diminuir do que eu entrego do que você precisa receber, tá? A gente vai fazer assim, vou diminuir o escopo dentro do possível, e entrega aqui o que é que dá dentro dessa diminuição de escopo que faça sentido. Então, no caso, quando a gente fala da diminuição de escopo clássica, seria o quê? Aí eu tenho 100 processos na empresa, tá bom, não vai fazer 100, vai fazer 50. Você consegue diminuir de alguma forma, mas não baixando a régua. O que não é, infelizmente, o que a gente está vendo no mercado, e quem está atuando sabe, e sabe que eu não estou exagerando, que o nível de retrabalho já está muito grande, ele vai ficar ainda muito maior. E a gente só vai ter noção da baixa qualidade do que está sendo oferecido hoje, daqui a um ano. Está muito aquém, mas assim, muito aquém. E isso não é, não, cara, basta olhar para o mercado europeu. Aconteceu a mesma coisa lá, uma construção de décadas. Aqui, tem muita gente que quer surfar, tanto ensinando de qualquer jeito, como o cara achando que leu a lei meia vez e é o suficiente para oferecer isso. Vamos ver muitas reputações queimadas. Isso é fato, mas é triste. E aí, qual é a outra pergunta, Rafael? Bom, a última pergunta aqui, que acho que está ficando um pouco mais tarde, o pessoal está saindo já, mas é uma pergunta muito boa, da doutora Mariana. Tendo em vista várias empresas oferecendo a gestão automática das solicitações de titulares de dados, se tivermos um inventário adequado, um bom mapeamento de fluxos e um formulário no site para que os titulares tenham como entrar em contato com a empresa sobre a solicitação, é possível fazer sem uma empresa automatizada, correto? Aqui só para acrescentar, os oportunistas, né, cara? Estão aproveitando agora e bombam a empresa de demanda pedindo, né, os dados de todo mundo que já participou da empresa. A gente vai ter, eu tenho inclusive, eu vou colocar aqui meu LinkedIn, aqui no chat, e lá no LinkedIn vocês vão ver, como é que eu faço aqui? Você aperta o chat aqui, se você me mandar no WhatsApp, eu ponho aqui para você também. Então pronto, vou mandar no WhatsApp para eu chamar. Aí eu convido vocês a fazer o seguinte, dá uma olhadinha lá no meu LinkedIn, deem uma olhada em 2 artigos que eu escrevi, tá? São os 2 últimos artigos, artigo mesmo. Como é que se diz? Onde eu falo do que a gente está para ver, está para chegar aí, que vai ser o tsunami das ações trabalhistas, tá? A gente tem um problema muito sério hoje com relação a direitos titulares, porque a gente tem uma deixa eu ver aqui. Pode deixar aqui. Já colocaram, viu? A turma é rápida, rapaz. A turma é rápida. Então, assim, a gente tem um problema oculto, né? Que é justamente lá no artigo 19, o fato da gente ter esse prazo exíguo de 15 dias. Tá? Não existe sistema automatizado, por melhor que seja, a não ser que todo o processo seja digital, tá? Do começo até o fim, que consiga fazer com que você entregue as demandas dentro dos 15 dias. Bom, rapidamente, foi feita em abril do ano passado uma pesquisa no Reino Unido, onde foi levantado que 54%
das demandas de titulares no Reino Unido, que está muito mais evoluído que a gente, 54% eram entregues dentro dos 30 dias iniciais. Lá você pode ter os 30 dias mais 60, né? Tem situação lá mais enfim, mas você teria no final das contas 90 dias. Mas dentro dos 30 dias, 54%. Se a gente fizer uma regra de 3, olhando para o Brasil aqui, como eu tenho 15 dias, na melhor das hipóteses, eu conseguiria entregar somente 27% da demanda. Tá? Os outros 73% viram passivo. E aí vem um ponto também que é o seguinte, a gente tem uma tendência sempre a pensar no titular externo, né, da porta para fora, o cliente. E os internos? E os funcionários? E aí o convite que eu faço a vocês com reflexão, nos 2 artigos, e falta o terceiro artigo que eu quero fechar aí, a trilogia, né? A gente vai ter uma demanda absurda trabalhista. A gente vai ter aqueles caras que vão ser advogados de porta de CPD, colegas que infelizmente vão trabalhar com isso, e atores também que vão querer somente ficar liquidando em cima disso aí, tá? Mas a gente vai ter muitos funcionários. E toda empresa tem funcionário. E toda empresa tem funcionário, ela é controladora dos dados funcionários dela. Ela pode ser operadora, controladora conjunta, em outras funções, mas dos titulares do funcionário, ela é sempre controladora. Então, ela sempre vai ter que prestar todos os esclarecimentos e ela vai ter que ter em conformidade em todos os casos. Em tudo aquilo que eu falei aqui, e mais algumas coisas. Então, assim, a automatização, eu vejo ela como, como é que eu posso? Indispensável para empresas de média para cima, mas não existe solução mágica. Existem soluções de mercado hoje extremamente competentes. LGPD Now, Privacy Tools, vamos lá, falei e Compliance, são parceiros da Privacy Academy. Aí tem OneTrust, tem Big ID, tem um monte. Só tem uma coisa, nenhuma delas, que me consta, faz sair uma mãozinha dentro do teclado e vai buscar papel naquele arquivo morto que está lá dentro guardado, para poder pegar o dado de cara que foi fornecido há 20 anos, porque você definiu que o prazo de atenção seria 20 anos. Então, assim, automatização, sim, mas tendo consciência das limitações dela. Você só tem consciência das limitações dela quando você entende o que é um processo em si, do dia a dia. E para você entender o dia a dia, você tem que entender como é que implementa, entendeu? A implementação nada mais é do que você fazer tudo do zero, uma coisa que depois, e acaba a implementação, você vira um programa de conformidade que não acaba nunca mais. Então, sim, ajuda sobremaneira, diria inclusive que dependendo do porte da empresa é impossível você administrar, principalmente de requisição titulares, gestão de consentimento ser um sistema de gestão de consentimento, é impossível, tá? Agora, muito cuidado com soluções mágicas, porque se um processo tiver uma fase dele que tiver papel, aquele fluxo dali, no mínimo você vai ter que puxar o freio de mão para fazer com que aquele papel seja levantado para poder trazer para a pessoa para cada demanda solicitada. O custo de cada demanda é altíssimo, porque ele é hora homem. Não é somente processo, não é somente sistema. É você deslocar uma pessoa para ir lá no arquivo, não sei onde, para pegar uma fichinha do cara, porque o cara foi para poder pegar aquele estado e entregar para o cara. Está entendendo? E a gente vive num país que ele está longe de ser totalmente digital. Então, assim, não estou fazendo aqui nenhum libelo contra a automatização. Não, só estou dizendo que a automatização, ela, de fato, ela é às vezes indispensável, porém, não é infalível. É porque, pessoal, vamos combinar. Vocês acham que se os caras no Reino Unido são mais preguiçosos do que a gente, são menos brilhantes que a gente? Por que eles só conseguem 54% dentro dos 30 dias que são preguiçosos e a gente é bom? Não, a gente fez uma lei mal feita nesse. E eu já, inclusive, já tive até, fui contatado por gente que tem conhecimento no Congresso para ver se endossam um projeto de lei para mudar esse prazo, porque esse prazo é ridículo, tá? Mas é o que a gente tem hoje. Então, colegas, preparai-vos, né? E vão chover de ação premente trabalhista, tá? Chegando um tsunami trabalhista aí, e quando a sociedade civil como um todo souber dessa lei, souber que ela existe, que ela não sabe ainda, aí é que a gente vai ver a coisa pegar fogo, entendeu? Mas nós somos advogados, nós estamos aqui para resolver problemas e fazer nossos clientes felizes, entendeu? E no meio do caminho a gente acaba ganhando dinheiro da gente também. Agora a gente tem que saber o que tem que fazer, tá? Queria aproveitar aqui o embalo aqui, vou passar para vocês aqui. Eu tô, como já está caminhando para o final aqui, eu tinha comentado uma coisa com o Rafael antes. Eu quero dar uma colher de chá aqui para, eventualmente, quem não for
quem não tiver sido meu aluno ainda, né? Tá aí o site da Privacy Academy e tem uma turma que começa agora segunda-feira, né? A 36ª turma. Se usar esse código aqui, vai ter 30% de desconto. Vou dando aí 30% de desconto para quem estiver na live e quiser utilizar esse código, tá? Só usar acessar esse link, é o privacyacademy.com.br, né? E é tudo maiúsculo. Você vai lá, seleciona para se matricular na turma de maio, né? E estaremos aí. Eu acho que para começo de conversa, esse aí a gente pode marcar uma segunda vez. Fico totalmente à disposição, tá? Tem uma paixão tremenda pela área, pelo negócio de privacidade, né? Pela formação, que eu acho que é absolutamente necessária. Eu já tive o prazer de ver aqui, já tive ex-alunos aqui e corroboraram o que eu falei com relação ao curso. Não é pai babão falando, não. Graças a Deus, são os próprios alunos, né? E fica como, acho que como mensagem derradeira, é o seguinte: são oportunidades, pessoal. Se você quer atuar nessa área, tipo assim, eu quero fazer uma mudança profissional para atuar para os próximos 10, 15 anos, é uma área que eu vou dizer para vocês. Eu podia atuar em qualquer área de direito, eu decidi essa. E olha, burro nem doido eu sou. Eu garanto as duas coisas. Então, as minhas fichas profissionais e pessoais estão nessa área. E eu digo a vocês o seguinte: olhem o mercado europeu. Vejam como essa coisa vem se comportando nos últimos 5 anos. E projetem mais 5 anos aqui no Brasil. É o mínimo que eu posso dizer para vocês, assim, para dar um pouco mais de segurança, porque não tem como voltar. Essa área é uma área que realmente ela vai agora. De novo, estando devidamente preparado. Nessa parte aí eu consigo ajudar. Não somente eu, tem outros colegas também. De implementação, desculpa, mas é o que todos dizem que é o melhor curso de implementação do Brasil. Aí eu estou, não posso fazer nada. Mas, brincadeiras à parte, busquem se capacitar, né? Porque sem capacitação, lá na frente, você pode correr um sério risco, né? Lembrando que nós somos consultores, da responsabilidade do consultor, de eventualmente, como a gente já tem visto, né? Caso onde o cliente depois vem questionar o consultor. Eu quero dizer que, olha, eu achava que estava pronto, não estou, mas eu paguei você por isso. Então, assim, muito cuidado, pessoal. Dá dinheiro, tem futuro, mas é muita responsabilidade e tem que estudar muito. Eu não paro de estudar. Eu não sou especialista, eu sou especializado. Nem vou ser especialista nunca. E eu não conheço ninguém que eu admire que seja muito bom que se coloque como especialista. É uma área muito vasta, entendeu? Ela constantemente tem que estar estudando e sempre muita coisa. Mas no que eu puder ajudar, estou por aqui. Bom, doutor Marcílio, né? Força do hábito. Fez jus aí a toda a recomendação da doutora Marília, que o recomendou aqui para nós, né? Agradeço pelo seu tempo, pela sua disponibilidade, né, em nome da UAB Ribeirão Preto, e coloco também a casa aqui, as ordens. Tomara que seja o primeiro, né? Muito parabéns aí pelo conteúdo, pela didática, né? Tem bastante gente que tem conteúdo e não tem a didática, e você realmente domina os dois. Muito obrigado, boa noite a todos os que estão aqui conosco. Agradeço também mais uma vez o convite e obrigado e saúde para todo mundo. Se cuide. Quem puder ficar em casa, fique, pelo amor de Deus.